Olá, meu nome é Lorena Vitória, eu sou advogada, professora aqui do curso de Direito. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os direitos e obrigações dos pais com relação aos filhos durante um processo de divórcio. Principalmente ali com relação às consequências e implicações com relação à Lei de Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010. O primeiro ponto que é importante a gente entender é que o divórcio em si não altera ou não deveria alterar direitos e obrigações dos pais com relação aos filhos. Eu falo não deveria porque, na prática, infelizmente, o que a gente observa é que muitos pais entendem que, a partir da ruptura do casamento, existe também uma ruptura da paternidade. E isso não é verdade, não deveria, pelo menos, ser algo concebível ou algo aceitável socialmente, como é, infelizmente. Mas nós temos ali um divórcio e nós temos, primeiro de tudo, uma definição de quem será o guardião daquela criança. Hoje existem duas modalidades de guarda no Brasil: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A regra é a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, ela não pressupõe necessariamente que a criança viva um período de tempo na casa de um pai ou um período de tempo na casa de uma mãe. Não é aquela guarda que a criança fica 15 dias com um, 15 dias com o outro. Não, isso não é comum no Brasil e na doutrina a gente chama isso de guarda alternada, mas a legislação brasileira não prevê essa possibilidade. O que prevê é a guarda compartilhada. E ela é compartilhada porque ela pressupõe divisão, compartilhamento de obrigações, de direitos, de escolhas, decisões e de obrigações com relação aos filhos. Mas nessa guarda compartilhada, a criança tem um ponto de referência como residência, Então, ali, geralmente, a guarda é compartilhada com residência fixa com a mãe, ou guarda compartilhada com a residência fixa com o pai. Agora, quando que vai ser unilateral? Quando um dos pais abrir mão, renunciar esse direito de ter para si a guarda compartilhada também, e quando houver algum indício ou alguma comprovação de violência, tanto violência doméstica contra um dos pais, quanto violência contra a própria criança. Nesse caso, então, seria o caso de uma guarda unilateral. Então, modifica-se a guarda quando a gente tem ali um divórcio, mas mantém-se o poder familiar. Esse poder familiar é aquela autoridade parental com relação aos filhos. Então, o filho até 18 anos, ele está sob o poder familiar do pai e da mãe. Combinado assim? Então, o primeiro ponto que se altera, entre aspas, é realmente a definição dessa guarda. Numa ação de divórcio, também precisam ser definidos os alimentos, que é a pensão alimentícia, como a gente geralmente chama, comumente no Brasil, popularmente, é a pensão, e a convivência, que é a famosa visita. A gente também não gosta de chamar de visita hoje na doutrina mais moderna, porque a visita meio que diz que o pai é visita, e pai não deveria ser visita, correto? Pai é alguém que participa ativamente da vida da criança ou do adolescente, então não deveria ser visita. Então a gente acaba preferindo o termo convivência, regulamentação de convivência, com aquele genitor, com aquele pai ou mãe que não está com o filho dentro da sua casa, não é o principal cuidador. Então a gente tem ali um lar referencial e a gente tem ali uma convivência que ela é designada, determinada de acordo com a vontade das próprias partes. O pai e da mãe sentaram, conversaram, entenderam que aquela ali é a melhor forma, ou se não conseguiram entrar em acordo, o juiz mesmo estipulou essa convivência. Então, num primeiro cenário, é isso que a gente tem. Dito isso, novamente, nós não temos uma alteração nas obrigações com relação aos filhos. Então, levar e buscar da escola, levar e buscar no médico, acompanhar em consulta, acompanhar tratamentos, sustentar financeiramente, sustentar emocionalmente e espiritualmente, ter aquela convivência, aquela presença, aconselhar, acompanhar, é obrigação de ambos os genitores. Novamente, essa é uma questão prevista em lei. A criança tem direito a essa convivência e ela tem direito a ter essa provisão emocional, espiritual, financeira dos pais. Infelizmente, é muito comum que a gente veja uma ruptura, depois do casamento e que um dos pais acaba sendo apenas uma visita, apenas uma pessoa esporádica nessa convivência. Mas o correto é que os pais não sejam ex-pais, ainda que sejam ex-cônjuges. Tá bem? E aí nós temos como uma implicação dessa situação a alienação parental. Alienação parental, vocês da psicologia vão conseguir explicar muito melhor, mas a lei veio para coibir essa prática, que é basicamente uma conduta de desqualificação do outro pai, no outro genitor, aquele que não é o principal cuidador,
no emocional da criança. Então, um dos pais fica falando, ó lá, tá vendo, seu pai não presta, seu pai não vale nada, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Então, de alguma forma, desqualifica a imagem daquela pessoa, né, daquele genitor ou genitora perante a criança, o que vai criando uma resistência de convivência da própria criança com relação àquele genitor ou genitora. Então, o principal sintoma é esse. Mas a alienação parental, de acordo com a lei, também é, por exemplo, omitir informações importantes sobre a criança. Então, omitir informações, né, referentes à vida escolar, referente à vida, né, à saúde, né, o estado de saúde da criança. Então, informações que são importantes no dia a dia da criança, mas que ficam sob posse exclusiva, tutela exclusiva de um dos genitores. Então, essa omissão também é entendida como alienação parental. Dificultar o contato também é entendido como alienação parental. Então, aquele pai ou aquela mãe que está com a guarda da criança, ele tem ali uma regulamentação de visita, uma regulamentação de convivência que já está estipulada. Então, aquele pai ou aquela mãe, ele vai buscar a criança de 2 em 2 semanas. Toda vez que chega para buscar, alguma coisa aconteceu. Ah, tinha uma viagem, tinha um aniversário, não está em casa. Começa a impedir essa convivência, que é um direito da criança, garantido tanto pela Constituição Federal, quanto pelo Estatuto da Criança e Adolescente, quanto pelo Código Civil Brasileiro. A convivência familiar. E isso prejudica, com certeza, a formação, né, emocional e social dessa criança, a ausência de convivência familiar, principalmente com um dos pais. Outra coisa que é considerada alienação parental é a mudança de cidade injustificada. Então, a pessoa lá apenas quer retirar a criança do convívio de um daqueles genitores, também é considerado uma alienação parental. Claro que todos esses aspectos devem ser analisados em conjunto. Não é porque uma pessoa mudou-se de cidade que simplesmente vai ser alienação parental. Não é porque um dia não teve ali a possibilidade de cumprir o acordo ou a sentença, a fixação da convivência, que vai ser alienação parental. Não é porque esqueceu de avisar que o fulaninho tá fazendo judô ou mudou de psicólogo que vai ser alienação parental. Todos esses aspectos precisam ser analisados de forma cuidadosa e em conjunto para entender se de fato tá havendo aquela exclusão de um dos pais da vida do filho e se tá havendo essa campanha de desqualificação desse genitor. É muito importante a gente entender também, e é importante a gente pontuar até para a gente ter um senso crítico. Existe a lei da alienação parental, mas existe também um clamor pela revogação dessa lei. Algo que é pouco falado, inclusive, nas universidades, nas faculdades de direito. Então, a lei de alienação parental ela não é unanimidade. Ela é uma lei que ela é muito controversa, muito polêmica. O criador da síndrome da alienação parental, a pessoa que concebeu essa síndrome enquanto teoria, o Richard Gardner, né? Ele foi um americano que teve muitas falas polêmicas, principalmente com relação a pedofilia, a abuso sexual infantil, certas vezes imputando a culpa, a responsabilidade sobre crianças e adolescentes e atuando como perito na defesa de acusados de abuso judicialmente. Uma coisa que também é importante pontuar é que a falsa imputação de denúncia contra um dos genitores também é considerada alienação parental. E foi daí, então, que cresceu a fama, né? O grande nome do Richard Gardner com relação à alienação parental, ele veio à tona quando ele começou a atuar como perito em ações de guarda, de disputa de guarda nos Estados Unidos. Só que a síndrome da alienação parental, ela também não é acolhida em todos os países. Ela foi retirada do CID pela OMS em 2020. E no Brasil, existem estudos que já demonstram a grande utilização dessa lei para penalizar mulheres, que são, em sua maioria, as detentoras de guardas de crianças, de filhos, né? As que geralmente permanecem com a guardiania dos filhos, quando elas são vítimas de violência doméstica e quando as crianças são vítimas de abuso sexual por parte dos próprios genitores. Então, já existe ali alguns estudos do próprio judiciário e existe um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi elaborado pelo próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, recomendando aos juízes que na hora de aplicar essa lei, haja um extremo zelo e cuidado para que não se acabe invertendo a guarda. Porque quando a alienação parental ela é ali reconhecida pelo judiciário, aquele genitor que praticou, ele pode sofrer sanções. Pode sofrer uma sanção de uma advertência, uma sanção de uma multa, e até ele pode perder a guarda do filho e esse filho deixar
de estar com ele para estar com o outro genitor. Então, inverte-se a guarda. Então, imagine, então, que uma pessoa, uma criança, tenha verbalizado que foi vítima de abuso sexual por parte do pai. Essa mãe busca o judiciário para poder ali buscar a verdade e proteger a criança, faz uma denúncia para que isso seja investigado, esse pai entra com a ação de alienação parental e aí essa criança sai da guarda da mãe para ir diretamente para os braços, para a guardiania do abusador. Então isso no Brasil aconteceu não de forma isolada. Infelizmente acontece de forma recorrente. Então, recentemente, acho que em 2023, foi elaborado, né, foi publicado esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, recomendando altamente que essa lei seja usada com muita cautela, porque não basta a mera acusação e toda a análise de todo o contexto, né, tem que ser realizada de forma muito detalhada, muito cuidadosa e muito minuciosa. Por fim, também é muito importante a figura do psicólogo judicial e dos próprios psicólogos que acompanham as crianças durante os processos de divórcio. Então, podem ser utilizados os laudos para que instrua ali o processo na fase de produção de provas, para mostrar se realmente aquela criança demonstrava sinais de que estava sendo ali alienada ou se realmente essa criança, né, simplesmente enxergou que algo estava acontecendo ou que um dos genitores estava de fato fazendo algo negativo, entendeu essa situação e por si só criou uma imagem negativa do genitor. Então é muito importante também que o trabalho do psicólogo e da psicóloga seja realizado de forma cautelosa, responsável, competente, para que nós no judiciário tenhamos um resultado que é mais justo para todo mundo e principalmente proteja as nossas crianças.